Entretenimento, novas plataformas de mídias sociais e tecnologia voltada para o profissional de social media são mudanças que aconteceram no mercado de social media que impactaram totalmente a forma de atuar com social media. E eu falo isso como uma profissional que atua com mídias sociais desde 2013. E assim, eu sinto que pouca gente fala sobre o quanto essas ondas mudaram a nossa forma de atuar. Eu decidi reunir nesse vídeo, isso aqui vai virar quase que uma mini aula de quais são essas mudanças e as transformações que elas estão causando para o profissional de social media. A primeira delas é o entretenimento. Tanto é que a gente tem chamado de Era do Entretenimento. Lá na nossa formação Social Media 5.0 com a ESPM, a gente tem um módulo completo que a gente fala sobre a Era do Entretenimento. Mas o que é, afinal, essa Era do Entretenimento? Pensa no seguinte, hoje as principais plataformas, inclusive as novas plataformas, então dando um spoiler aqui do próximo assunto que a gente vai tratar, a gente olha para conceitos como, por exemplo, a era da atenção, que hoje a atenção das pessoas é uma das coisas mais valiosas que a gente pode conseguir. Vale mais do que a água, vale mais do que o ouro, né? Fazendo aquela analogia. Então é preciso que a gente consiga entregar algo em troca para as pessoas para que elas prestem atenção no que a gente está falando. E hoje no digital, com essa tempestade também de informações, a gente entendeu que o entretenimento ele se transformou numa estratégia de sobrevivência das marcas hoje no digital, porque eu preciso entreter para conseguir mostrar o meu produto, mostrar o que eu faço e isso ser observado pelas pessoas. E a gente percebe o quanto a era do entretenimento ela tem impactado todo o digital e todo o trabalho da profissional de social media, porque antes a gente tinha muito aquele hábito de dividir a nossa criação de conteúdo entre relacionamento, institucional e comercial. Se você trabalha com digital há pelo menos mais de 4 anos, você sabe que esses sempre foram os pilares que a gente distribuía o conteúdo, né? Então a gente colocava na categoria relacionamento muito desses conteúdos aí que são o que hoje a gente chama de entretenimento. Só que atualmente não basta ter um formato de conteúdo, uma editoria de conteúdo de entretenimento. Você precisa conseguir também mostrar o seu conteúdo comercial e o seu conteúdo institucional também como entretenimento. Costuma falar que o entretenimento ele não é só sobre fazer rir. Muitas pessoas têm essa crença de que o entretenimento ele é fazer uma gracinha, ele é o circo, ele é a música, ele é a dança, mas não é só isso. Existem vários formatos de entretenimento que a sua marca pode apostar, como por exemplo, informar, inspirar, fofocar, né? Fazer rir é um desses formatos, mas não é o único. E ainda sobre entretenimento, se você observar as novas plataformas, que é esse o nosso próximo assunto, elas também têm moldado a criação de conteúdo em torno do entretenimento. Uma delas, por exemplo, é o TikTok. O TikTok ele não se diz como uma rede social, ele mesmo como empresa se diz como uma plataforma de entretenimento. A grande entrega que o formato de conteúdo no TikTok ele gera é entreter. Então todo assunto que é tratado lá, a gente sim vai falar de assuntos sérios, a gente vai falar de coisa engraçada, vai falar de funcionalidades, mas de uma forma que envolve as pessoas naquilo. Elas vão prestar atenção justamente por essa moeda de troca. Eu tô do lado de cá como marca entretendo e mostrando o meu produto de uma forma que engaja as pessoas, que consiga reter a atenção, e do outro lado as pessoas estão me devolvendo a atenção delas. E assim que essa pessoa devolve a atenção, ela é capaz de comprar do seu produto. Porque é impossível uma pessoa ela perceber essas funcionalidades, ela perceber que esse produto faz sentido para a rotina dela sem prestar atenção no que você está falando. Falando em TikTok, o TikTok é uma dessas plataformas que a gente considera novas plataformas digitais. Essas novas redes sociais, elas têm novos formatos que trazem também pra gente, como profissional de social media, novos desafios. Mas a principal questão que a gente precisa entender da mudança que aconteceu, cada vez mais o profissional de social media, ele não é só um gestor de uma comunidade de grandes números. As microcomunidades, as comunidades muito nichadas, também fazem parte agora do desafio desse profissional. E até uma coisa interessante que tem se falado sobre as novas plataformas é o quanto aplicativos e redes de hobbies, como é, por exemplo, o Strava, o Gymhats, Letterboxd, o quanto essas ferramentas estão sendo vistas agora como redes sociais, justamente porque elas estão cada vez mais reunindo grupos de pessoas com o mesmo interesse. Na nossa formação Social Media 5.0, você vai aprender diversas redes sociais, vai conhecer o algoritmo de muitas plataformas, justamente para que você consiga ter essa visão mais ampliada
de quais são as outras redes também que estão reunindo esses profissionais e que também são importantes da gente gerenciar. Então a gente fala de TikTok, a gente fala de Kawaii, a gente fala de Short, né, que é essa rede de vídeos verticais do YouTube. A gente vai falar de Threads também, falar de Twitter, falar de Pinterest. Então a gente tem realmente essa visão ampliada dessas novas plataformas na formação Social Media 5.0, justamente porque a gente entende que isso é muito importante para o profissional ter uma visão estratégica e conseguir guiar as marcas no digital. Inclusive, lá na formação, você vai conhecer plataformas e redes sociais que ainda não chegaram no Brasil e que vão ditando também o rumo das redes sociais que estão funcionando no Brasil. Como é o caso do Instagram, que acabou lançando aquela ferramenta de localização que deu o que falar, mas aquilo, na verdade, foi inspirado em uma outra plataforma que está super funcionando nos Estados Unidos. Lá na formação, você vai ter essa visão de que caminho aí que a gente está transformando e que as novas redes sociais estão surgindo. E por último, a grande mudança também que aconteceu no mercado de mídias sociais, que impacta totalmente a forma de atuar como social media, são as tecnologias, né? Inteligência artificial e muitas outras ferramentas voltadas para o profissional de social media. Hoje eu considero que saber sobre tecnologia, você não precisa ser uma grande expert, não precisa ser uma nerd da tecnologia, mas você precisa entender pelo menos o básico e os fundamentos, conceitos importantes para que você saiba utilizar a tecnologia a seu favor, para que você consiga automatizar os seus processos, que você consiga trazer mais profundidade também utilizando a tecnologia no que você está fazendo como social media. É importante que você saiba o que é MCP, o que são prompts, como criar bons prompts também, o que são as skills, né? Agora tão famoso com o Claude. Você saiba utilizar essas ferramentas é ao seu favor. Você não precisa correr e utilizar a ferramenta do momento, né? Se você não quer se adaptar ao Claude no momento, tá tudo certo. Mas você precisa encontrar uma IA que vai te auxiliar, que vai automatizar esses processos. É por isso que na formação Social Media 5.0 a gente fala tanto sobre tecnologia. A gente tem alguns módulos ali, alguns momentos onde a gente apresenta um leque de ferramentas para vocês conhecerem, poder utilizar isso na rotina de vocês, mas também a gente fala de uma parte mais conceitual, para você conseguir entender como essas tecnologias estão funcionando. Porque assim, sempre que surge uma nova IA, uma nova ferramenta, você não precisa sair correndo ali para utilizar ela, porque você sabe como é o funcionamento, você sabe como explorar melhor essas tecnologias, não vai ficar desesperado sempre que surge uma nova IA, você vai ficar no controle aí do uso das tecnologias. São as 3 mudanças que eu considero que mudaram totalmente a nossa forma de atuar como social media. E como eu disse lá no começo, eu sou social media desde 2013, eu comecei a atuar nessa área. Então eu vi muitas mudanças acontecerem no mercado e essas definitivamente foram as que mais estão impactando e que eu vejo poucos profissionais falando. O conteúdo aqui, ele foi extraído da nossa formação Social Media 5.0, que vai ser agora em agosto, é a nossa próxima turma. A gente tem poucas turmas por ano, o presencial sempre esgota, então se você é de São Paulo, corre garantir a sua vaga. Você pode comentar aqui também, mas o link vai ficar por aqui para você poder garantir a sua vaga. Comenta aqui no vídeo também quais são as outras mudanças ou as outras ondas que você observou no mercado de social media, que você tem percebido que está impactando totalmente a forma de criar conteúdo, a forma de atuar como profissional. Até mais!